Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Alfabeto Tecnológico. Eu sou o Alexandre Costa, o criador aqui do canal, e hoje nós vamos falar da IA GLM 4.5 da ZAI. É isso aí, pessoal, mais um modelo chinês na área. A corrida pela IA mais poderosa não parou e, pelo contrário, continua cada vez mais acirrada entre Estados Unidos e China. Hoje nós vamos falar desse modelo e vê-lo trabalhar na prática, usando a mais nova IDE Vibe Code do momento, a Dyad. Recentemente eu falei sobre a Dyad aqui no canal, lá no episódio 017. Caso você não tenha visto, vou deixar o link aqui na descrição e o card vai aparecer em algum lugar aqui em cima. O Dyad é uma plataforma de desenvolvimento com IA no estilo Lovable, ou seja, com aquele visual bem agradável que todo mundo gosta. Já traz uma integração amigável lá com o GitHub, com o Supabase e com a Vercel. Mas essa ideia no estilo Lovable trouxe algo diferente, que muda tudo para você, meu amigo Vibe Coder. Você pode usar qualquer modelo, até mesmo na sua máquina ou um servidor que você esteja na sua casa. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, já procurei deixar as coisas aqui um pouco mais organizadas para a gente tentar fazer esse vídeo ser bem rápido, tá? E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é no site do GitHub, ok? Dentro do site do GitHub tem aqui o projeto da ZAI, que é ZAI.org. E por que que ele é um org, né? Porque no final das contas esse modelo ele é open source, ou seja, nós podemos vir aqui no GitHub e você pode baixar todos os modelos que eles provêm aqui. Hoje nós vamos falar desse, mas eles têm outras variantes desse modelo. Você pode baixar do Rugging Faces. Se você tiver, por exemplo, um servidor na sua casa ou na sua empresa com placas de vídeo suficiente para rodar esse modelo, você pode rodá-lo gratuitamente, né? Você não precisa de um provider para fazer isso. Mas eu também vou mostrar aqui como rodar através de providers, ou seja, através do OpenRouter. A ideia não é mostrar no OpenRouter, mas eu vou mostrar pela própria ZAI, como que a gente consome a API deles. Agora, olha que interessante isso aqui. Por que que esse modelo tem chamado bastante atenção? Porque no último benchmark, é lógico que a gente tem que ficar com o pé atrás nesses benchmarks, mas por enquanto é a única medida que a gente tem. E se eles mentirem muito nisso aqui, com certeza os concorrentes vão fazer os seus próprios benchmarks e desmentir, né? Eu acredito nisso. Então aqui a gente tem todos eles, né? Os principais, na verdade, e você pode observar que o ZenAI está aqui. Ele chegou a ultrapassar o próprio Cloud 4 Ops, né? Então você observa que ele ultrapassa o Ops, ele ultrapassa o Omni High, o próprio modelo dele mesmo que ficou aqui atrás, que é o Air, que já é o modelo mais simples desse 4.5, que ainda o próprio Air, que é mais leve, consegue estar na frente do Sonnet, que é um dos principais modelos do mercado. Então, assim, nós estamos falando de algo realmente poderoso, né? E que está aí de graça para gente e que a gente pode usar em diversas IDEs. E hoje eu vou mostrar para vocês como usar isso aqui no Dyad. E se vocês observarem aqui também, nós temos aqui a parte de agente aqui. E ele é um modelo que foi, né, desenvolvido para ser agente, ou seja, para fazer execução de tools, tudo isso assim muito bem organizado. E se você observar, ele ultrapassou o Grok 4, o próprio Opus novamente, o Sonnet, ou seja, os benchmarks deles são muito bons, tá? Então nós vamos testar isso, com certeza. Agora, vamos falar de preço. Se você vier aqui no OpenRouter, para a gente ter uma noção de preço, você vem aqui procurar por ZAI, vai mostrar todos os modelos dele e o que, que a OpenRouter tem processado, né, de tokens dele. E se você observar esse modelo aqui, que é o 4.5, ele cobra 60 cêntimos ou 60 centavos por milhão de token e 2,20 dólares por milhão de token na saída, ou seja, 60 centavos na entrada e 2,20 na saída. Se a gente comparar isso, vou abrir aqui o OpenRouter novamente, só para a gente poder fazer uma comparação. Se eu comparar isso com o Opus da Anthropic, vou pegar aqui o Opus 4.1, a diferença é absurda. Nós estamos falando aí de um modelo, né, que pelo benchmark é muito próximo ou até melhor em algumas situações que o Ops,
e sendo que o Ops cobra $15 por milhão de token na entrada e $75 por milhão de token na saída. Ou seja, são $15 aqui contra 60 centavos, desculpa, contra 39 centavos, e aqui $75 na saída contra $1,55. Então, assim, é uma diferença de preço absurdo, né? Aqui, por exemplo, para você consumir 10 milhões de tokens, nós estamos falando em mais ou menos aqui $3,90, né? Se você for no OPPO, nós estamos falando de $15, estamos falando praticamente de $150 para consumir 10 milhões de tokens. Então, assim, é uma diferença absurda. E quando você fala de contexto, ele tem um contexto menor que o OPS, ou seja, são 131 mil tokens, né, na janela de contexto dele, que aí isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado para a IA não começar a alucinar. Eu tenho um vídeo no canal aqui que eu falo sobre Prompt Engineering, Context Engineering. Dá uma olhada lá que é bem legal para você entender isso aqui a fundo. Enquanto o Ops aqui tem 200 mil tokens de consumo. Agora, para consumir essa IA, você tem algumas maneiras. Nós podemos vir aqui direto no site da ZIA, aqui dentro de chat.z.ai, e aí você pode consumir igual você consome o próprio Cloud, o ChatGPT, diretamente aqui no site. Ou você pode consumir através de uma IDE. Então observe que aqui eu tenho, ele é um modelo, né, que também pensa, ele tem aqui as tools que você pode habilitar, que é o Web Search. Então, assim, é muito próximo do que a gente tem aí dentro do Cloud Code. Mas o interessante aqui, que eu quero mostrar para vocês hoje, é a API. Ou seja, se você clicar aqui e ir para a API, você vai cair nessa tela. E nessa tela, eu já contratei um plano para demonstrar para vocês. Por quê? Porque o plano dele, vamos ver aqui os planos. Nós temos esse plano aqui de $9, né? Que na verdade aqui eu estou aqui na parte de quarterly, né? Ou seja, são por 3 meses. Mas se eu olhar aqui a parte mensal, eu estou falando de $3 no primeiro mês e $6 a partir do segundo. Se você fizer uma compra, a primeira compra você tem 50% e a partir daí você não tem. Então, por exemplo, se eu fizer a compra aqui dos 3 meses, eu vou ter 50% para os primeiros 3 meses e os segundo quarto, né, ou seja, os próximos 3 meses, vai me custar aqui $90. E se eu comprar anualmente, o meu primeiro ano, os 12 meses vão ser €180, para aqui para o plano Pro, €36 para o plano Lite e o segundo ano aqui nós vamos ter 360 e aqui 72. O que eu fiz para testar? Eu vim aqui no plano mensal com um e-mail meu ali, tá? E comprei esse plano de $3 que já me dá aqui acesso a diversas ferramentas, ou seja, eu posso usar até o Cloud Code através aqui de variáveis do Cloud Code para usar o GLM e assim economizar, por exemplo, na minha assinatura do Cloud Code, como eu posso usar diversas ferramentas. O Dyad não está na lista aqui, mas eu arrumei uma forma aqui de integrar o Dyad. A diferença aqui, logicamente, vai ser aqui o seu limite, né, que é maior. Eles falam aqui também que interfere na velocidade, que eles dão prioridade aqui para quem é o do plano Pro, e você pode acessar a parte de imagem e vídeo, ou seja, esse modelo do jeito que está aqui com essa assinatura, se eu mandar imagem vai dar erro, ele não aceita, teria que ser a assinatura aí do Pro para cima. E o Max dele, que é tudo aqui no Pro, ou seja, mais ainda limite de uso, vamos dizer assim, e garantia nos horários de pico. Mas se você vir aqui, ó, e observar a questão dos limites, nesse plano Lite que eu comprei, ele me dá 120 prompts a cada 5 horas. Então observe o seguinte, não são 120 requisições que o modelo vai fazer. Porque quando você faz um prompt, durante aquele prompt, o modelo precisa às vezes de fazer diversas requisições lá para o modelo, para poder ir resolvendo. Às vezes uma requisição pode ter 20, 30, 40 chamadas para o modelo. Então aqui você pode fazer 120 prompts. A quantidade de chamadas vai depender do seu prompt. E isso se renova a cada 5 horas. E aqui no modelo do Pro são 600 prompts. Sinceramente, é muita coisa, tá? Porque se você pegar aí a maioria dos modelos, nós temos pagado por isso, mas por mês, né? Se você pegar o próprio plano do Tray ou do Cursor, é por mês. E aqui nós estamos falando de uma renovação a cada 5 horas.
aí vale a pena você usar a API diretamente da ZEI e não através da OpenRouter, porque como é um modelo aberto, a própria OpenRouter pode fazer o preço que quiser, porque ela não tem que repassar isso para a ZEI. E eles realmente têm um preço competitivo. Se não fosse esse plano aqui, se você consumir a API diretamente, sem ser através de uma assinatura do plano, fica mais caro que a própria OpenRouter, que a OpenRouter oferece. Então, assim, é um modelo bem competitivo, sinceramente. O que eu fiz aqui também para isso ficar bem fácil da gente testar? Já criei aqui um projeto chamado ZEI Demo aqui no meu alfabeto tecnológico, aqui dentro do meu Supabase. No meu outro vídeo, no episódio 17, eu tenho um tutorial completo aqui sobre a DAID. A ideia não é essa, lá eu ensino a fazer a integração com o Supabase, a fazer a integração com o GitHub, fazer a integração lá com a Vercel, com tudo. Aqui não, aqui é só um modelo rápido para a gente mostrar, um vídeo rápido para a gente mostrar como integrar esse LLM dentro do DAID. Toma uma água aqui primeiro. Se hidrate, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é executar o DAID. Uma vez que você entrar dentro do DAID, nós já podemos vir aqui direto para os Settings. Aí dentro dos Settings nós temos aqui a parte de Model Providers. Dentro de Model Providers, além de você ter assim, os modelos padrões que ele já traz aqui, basta você configurar a sua chave de API, nós temos aqui a opção de colocar um Custom. E aí é que entra aqui o poder do DAID, porque você pode colocar qualquer modelo da Olama, LM Studio ou mesmo APIs próprias ou proprietárias como da ZEI, por exemplo. Não que seja proprietária, ela segue o padrão da OpenAI, mas eu digo assim, um servidor customizado, que não seja um provedor famoso, desde que siga o padrão de API. Então eu clico aqui em adicionar, eu vou chamar de ZEI, vai ser o Provider ID, vou chamar aqui também o meu display name, e aqui no base URL é importante estar o URL do jeito que está aqui, ok? Porque ele tem duas URL, tem uma URL para você usar através do chat e outra URL para você usar através da chamada de API. Se não for essa URL do jeito que está aqui, não vai funcionar. E outra coisa que ele pede é uma variável de ambiente, onde nós vamos passar a nossa API, a nossa chave de API, que eu já vou mostrar para vocês como que vocês geram. Então aqui eu clico em Add Provider e ele já me mostra aqui o meu provedor, ZEI, e me permite adicionar quantos customs eu quiser. Então vou vir aqui agora em Need Setup e ele pede aqui a minha chave de API. Se eu for lá na minha conta da ZEI, aqui, eu consigo aqui vir no meu nome, vir dentro aqui de, não de settings, desculpa. Eu consigo vir aqui, peraí, só um instantinho. Não no chat, vamos vir aqui na site da API. Deixa ele carregar aqui para mim. Agora eu posso vir aqui no meu nome aqui em cima, API Keys. Aí eu vou ter as minhas APIs aqui, eu vou copiar. Você pode criar uma API nova, basta clicar aqui e criar a sua API. Eu vou copiar e voltar aqui no DAID. Vou colar essa API aqui e salvar. Pronto, então já tenho aqui a URL, o endpoint da API, e aqui, para acessar essa API, salvo aqui no DAID. Deixa eu fazer um zoom nisso aqui para a gente ficar melhor. Perfeito. E aí agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso adicionar um modelo que eu vou trabalhar dessa API, que no nosso caso vai ser o GLM 4.5. Então basta digitar GLM-4.5, que é o nome do modelo. Então eu posso deixar aqui como ID, posso deixar também no nome a mesma coisa, coloco uma descrição caso eu queira, isso é opcional, e clique aqui em adicionar modelo. Pronto, eu já tenho a minha API aqui da ZEI configurada aqui dentro do DAID. E agora é só começar uma nova aplicação. Eu vou pegar esse próprio prompt aqui, só que ele já selecionou aqui para mim, porque eu já tinha utilizado aqui, mas caso não selecione para você, basta você vir aqui, clica, procura na lista o ZEI que você acabou de selecionar e clica aqui no modelo GLM 4.5. Agora eu vou pedir aqui para ele fazer uma landing page e vamos ver como que o modelo se sai. E pronto. E agora ele vai começar a escrever aqui, como qualquer outro LLM, como se eu estivesse usando aqui um Gemini, um Opus, um Sonnet, não importa. Mas eu estou consumindo agora um daqueles meus 120 prompts que eu tenho a cada 5 horas. Ou seja,
Não importa quantas requisições o modelo for passando aqui e fazendo, a quantidade de prompts, né, é que importa, e não as requisições que ele irá fazer por cada prompt. Pronto, e gerou a nossa landing page. Já temos uma landing page. Tá, perfeito. E aí, agora eu posso usá-lo como eu mostrei lá no tutorial. Por exemplo, eu posso chegar aqui, clicar, por exemplo, nessa ferramenta aqui do DAID para selecionar componente, para dar um contexto. Clica aqui no Get Start for Free e falo com ele. Implemente essa página, a Get Started Free. Mandar processar e ele vai começar aqui a fazer a implementação. Eu posso expandir aqui também e eu vou ver os tokens sendo produzidos aqui, né? Você pode observar que não é instantâneo, obviamente, mas é muito rápido. Você vê que ele processa aqui código bem rápido. Então ele já implementou aqui para mim, já terminou. Posso clicar aqui novamente para fazer o collapse e já tem aqui tudo implementado. Se eu clicar aqui, já deve funcionar. Welcome on your journey. Mas ele não implementou do jeito que eu queria. Tudo bem, eu não especifiquei. Então eu posso vir aqui novamente, clicar aqui. Quando eu clicar no Get Started Free, quero ir para uma página de formulário, onde eu preencho o meu cadastro inicial. E pronto, posso pedir para ele fazer essa alteração. Vamos ver aqui como é que ele se sai. Ele vai criar aqui uma sign up page, igual eu pedi, ao invés de mandar aquela mensagem. Mas você observa que, assim, é um modelo rápido. Ele não está respondendo bem rapidamente, direto na API das AI. Então, ele já fez aqui... Opa, deixa eu voltar aqui. Agora ele já criou a página de sign up. Está alterando as páginas aqui para poder fazer o link. Perfeito. Já está. Se eu clicar, já tem aqui para poder criar a minha conta. Ou seja, é muito simples mesmo. Então o que eu quero testar aqui agora, uma coisa rápida, que é a nossa... Só para a gente ter mais alguma coisa aqui, para a gente ver o modelo realmente funcional, né? Então o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui agora na parte dele de... Deixa eu vir aqui só um minutinho. Pode ser aqui nas apps, clicar na minha app, que é essa app que ele acabou de criar. Vou até nomear essa app aqui, para não ficar com esse nome esquisito. Ok? E aí vou vir aqui agora e vou selecionar um projeto, aquele projeto lá do Supabase que eu tinha criado, os AI Demo. Ou seja, como o meu DAID aqui já está integrado ao Supabase, todos os projetos que eu crio lá já aparecem aqui automaticamente. Ou seja, agora eu já tenho a minha aplicação aqui também integrada ao Supabase. Perfeito. Vou voltar aqui no chat. Deixa ele fazer o preview aqui da aplicação. E eu quero aqui agora pedir para ele simplesmente integrar aqui com o Supabase, ou seja, fazer com que o meu formulário de sign up fique integrado ao Supabase. Perfeito, já estamos aqui. Então eu vou pegar esse formulário aqui de sign up e eu vou falar com ele. Vamos integrar a aplicação ao Supabase. Utilize o formulário de sign up e deixa ele fazer a nossa integração. Então, nesse momento aqui, eu espero que ele pegue esse formulário e já vai criar para mim a conta direto lá dentro do Supabase, permitir eu criar meu login dentro do Supabase, colocar toda a parte aqui de sign in e sign up funcionando dessa aplicação. Então, já terminou de criar aqui. Então, se eu clicar aqui agora em Get Started for Free, eu posso fazer o meu cadastro, por exemplo, Alexandre Costa, fazer aqui videosalfabeto@gmail.com, a empresa Alfabeto Tecnológico, uma senha extremamente difícil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e criar minha conta e ver se já está 100% funcional. Dizer que já fez, né? Vamos ver se fez mesmo.
Vou aqui no meu e-mail. Tem aqui já do Supabase para poder confirmar. Vou confirmar. E é isso. Já estou aqui dentro da localhost. Observe que eu estou aqui localhost. Estou dentro da minha aplicação e estou logado. Maravilha. Logicamente, eu não sei que eu estou logado porque eu não estou mostrando essa informação aqui. Mas agora eu posso pedir para ele avançar isso aqui. Muito rápido, funciona muito tranquilamente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou falar para ele. Crie uma página de dashboard e após criar a conta ou fazer login, devo ser direcionado para essa página. Ela também deve mostrar informações do meu login e me permitir fazer logout. Perfeito, deixa ele processando. Enquanto ele processa, pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Poxa, trouxe aqui hoje uma informação valiosa para ti que vai te ajudar a economizar muito dinheiro, porque essa IA, esse modelo, ele é realmente extremamente poderoso. Você pode usar aqui com Diet, que é uma ferramenta Vibe Code extremamente simples. Eu vou trazer essa API com outras IDEs ou com outros agentes, né? Mas deixa o seu like, ajuda demais, se inscreve no canal. E outra coisa, eu vou deixar aqui o link de indicação lá da ZIA. Se você se inscrever através desse link, eu ganho aqui 20% de desconto nos meus pacotes que eu for adquirindo aqui com a ZIA. E você me ajuda, é uma forma de me ajudar, ok? Vamos esperar ele terminar aqui e a gente já volta. Terminou aqui, pessoal. Bom, não testei ainda, vou testar com vocês, vamos ver se funcionou em one shot. Uma coisa interessante que ele tem, né, é esse autofix. Se você vier aqui nos settings, dentro de General, ele tem além do auto approve, ele tem um autofix, ou seja, à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai fazendo aqui os testes, faz os lints e também tenta validar os chips e se encontra problema, ele mesmo já vai gerando outros prompts para poder fazer fix nesse problema que ele encontrou. Isso é legal. Durante o desenvolvimento aqui, ele teve alguns episódios desses em que ele fez o autofix, ele fala qual que foi o problema, qual que foi a solução e ele avança. Legal. Bom, vamos esperar ele carregar aqui de novo o preview. Sempre que eu saio aqui e volto, ele tem que fazer essa reexecução. Perfeito, vou fazer aqui o sign in e já ver se funciona com aquele cadastro que eu fiz lá, que foi o videosalfabeto@gmail.com e a senha extremamente difícil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito, funcionou o login aqui sem nenhum problema. Maravilha, gente. Se eu vier aqui ó, e der um preview, eu vou pro lado de fora, né? Deixa eu fazer aqui fora pra gente, só pra gente ver isso maior. Tá aqui, perfeitamente funcionando. Lindo. Sem nenhum problema. Se eu der um sair aqui, voltou perfeito. Ou seja, toda a integração dele funcionou. E aí, gente, né? Agora a imaginação é o limite, né? Porque agora você tem uma API extremamente barata, que eu tô falando ali de que se você comprar isso semestralmente ou mesmo anualmente, você vai ter praticamente aí, nós estamos falando de $6, $7 por mês, mas com limite muito grande de uso, que são 120 prompts a cada 5 horas, né? É um limite muito grande de uso, que vai permitir você trabalhar bastante em cima disso. E sem falar que sendo um limite barato, ou seja, você pode ter isso de várias formas. Você pode ter, por exemplo, a assinatura lá da ZIA, em caso ela estoure, pagar lá por uns $10 dentro do Open Router, usar também o ZIA, o GLM através lá do Open Router, e você consegue fazer isso aí e não para de trabalhar. E tem um modelo realmente ao nível do Sonnet e do Opus, mas com custo infinitamente menor, ou seja, 10, 15 vezes menor, dependendo do provider que você utilizar. É isso por hoje, queria fazer aqui um tutorial bem rápido para apresentar para vocês essa API e não só apresentar, mas ensinar a vocês integrar dentro do Diet. Se não assistiu o vídeo do Diet, assista, é o episódio anterior, o episódio 17, e lá eu faço um tutorial mais completo, utilizando ali outros modelos, outras APIs.
Fique com Deus e até o próximo vídeo. Abraço, pessoal. Obrigado.